E aí pessoal, como é que vocês estão? Tudo bem? Tudo em paz? Nesse determinado momento do vídeo aí, eu estava falando sobre o investing.com, tá? Sobre as estrelas de importância, de volatilidade, como ela mexe no gráfico. Mas em breve vai sair um vídeo explicando no canal aí tudo certinho, tá? Acompanhe. Eu já peço desculpa pela qualidade do áudio que não saiu muito boa por conta do microfone que não é legal. Pessoal, nesse determinado ponto aí que eu estava procurando os ativos, eu utilizo como base de escolha o payout, tá? Eu opero só com payout acima de 86%, tá? Para funcionar martingale. Então, eu estava procurando os ativos e abrindo. Você vê que a maioria estava com 94, pagando um payout 94, então estava abrindo todos. Nesse determinado ponto aí, eu estava falando sobre volume e volatilidade, tá? A gente precisa de uma volatilidade média e um volume médio alto, todos médio altos, para o price action funcionar as estratégias. Então, nesse ponto eu estava falando sobre isso. Nesse ponto eu estava explicando que essa vela de impulsão ela rompe, né? Que o gráfico estava bem lateralizado, ela vem, rompe a resistência e faz uma nova lateralização aqui em cima. Então eu estava explicando sobre a resistência e o suporte, o gráfico lateralizado e estava puxando as minhas linhas de tendência de alta aí no caso, uma LTA. Pessoal, como dá para vocês perceberem aí no vídeo, que eu faço um monte de marcações, tá? Isso é o price action, essas são linhas de tendência de alta, linhas de tendência de baixa, é, suporte, resistência. E eu crio alertas para na hora que a vela chegar a encostar, eu volto pro gráfico e não dou entrada, tá? Você vê que eu analiso a entrada.
certinho, não chego, encostou na minha linha, eu entro não, tá? Até mesmo porque não existe linha mágica de resistência, não existe linha mágica de suporte. Não quer dizer que o preço vai bater lá, que vai ficar. Existe zonas, zonas de resistência, zonas de suporte. Como dá para vocês perceberem aí, eu faço uma linha embaixo, uma outra em cima, porque eu pego o range mínimo e o range máximo, tá? Então ali em cima aqui é a zona de resistência. Então eu sempre trabalho assim, sempre vou puxando as minhas linhas de tendência. Eu gosto muito de pegar a confluência, tá? Isso aí foi logo no inicinho das minhas, da minha história no mundo de opções binárias. Então vocês vão acompanhando aí, que vai ter muita coisa legal no canal, muito vídeo interessante, beleza? Vai acompanhando aí. Como deu para perceber aí, eu puxei uma LTA, uma linha de tendência de alta, e achei um suporte e marquei. Então eu criei o alerta ali, se caso o preço batesse, eu entraria, porque eu pego muita confluência, tá?
Mais uma vez, como vocês podem perceber, minha resistência pôs o range mínimo e o range máximo, onde é o corpo do pavio, desculpa, o corpo da vela é o meu range mínimo e o pavio da vela é o meu range máximo, tá? Então eu faço minhas zonas de marcações de resistência e suporte desta maneira. Bem, pessoal, depois de 10 minutos, mais de 10 minutos, eu dei minha primeira entrada. Por que que eu dei essa entrada? Porque a minha LTA, minha linha de tendência de alta, ela serve como uma resistência. Então o preço bateu lá várias vezes, como vocês podem ver em cima, e não foi rompido. Então eu acreditei que não seria rompido e entrei na terceira vela com uma venda, achando que o preço ia continuar caindo.
Pessoal, nesse determinado ponto aí, vocês verem que eu passei por esse gráfico várias vezes, que eu estava esperando o pullback depois daquele rompimento. Vocês verem aí que eu remanejei a minha linha tendência de baixa, tá? Vocês podem remanejar sempre. Eu achei mais confiável na hora que ela triscasse lá em cima, então por isso que eu remanejei. Então vocês podem remanejar também as suas linhas, tá? Por que que eu dei essa entrada no segundo 32 para a próxima vela? Porque o ele bateu na minha zona de suporte, tá? Você vê que ele estava dentro da zona de suporte, tinha deixado o pavio lá atrás, então foi no meu range máximo. Então eu acreditei que a próxima vela seria uma vela de alta, então por isso eu comprei nesse ponto. E também deixou muito pavio, como eu já disse, e deixou um formato de martelo, por isso que eu dei essa entrada. Vamos ver o que que acontece. Então, pessoal, dessa entrada aí por conta da confluência, tá? O suporte e a minha LTA. Você vê que ela bateu, então dessa entrada. Vamos ver o que que dá aí. Eu acredito que foi vitória, porque foi uma confluência. Quando é confluência, assim, aumenta e muito a nossa assertividade. Eu peguei para a mesma vela, o interessante seria para a próxima, mas foi uma entrada válida. Vamos ver o que que dá. Perceberam que eu aumentei um pouco o preço, estava usando Soros, pegando o lucro da minha entrada para aplicar Soros para tentar fugir do mercado. Vocês veem que uns minutinhos, uns segundinhos antes eu dei uma olhada lá no OBS para ver quanto tempo de vídeo.
Como deu para vocês perceberem, eu sempre fico tirando o zoom do gráfico. Por quê? Porque nós que é traders de opções binárias, a gente sempre analisa o passado para tentar adivinhar o futuro. É sempre muita especulação, aqui é sempre muito achismo, tá? A gente não tem certeza de nada. A gente simplesmente acha que vai acontecer alguma coisa. Por que que eu dei essa entrada, pessoal? Porque ele buscou a resistência máxima lá em cima. Você vê que a resistência maior que eu fiz aqui em cima é o range máximo dela. Então ela foi, testou lá em cima, deixou pavio, eu acreditei que ela ia cair, porque ela formou um martelo, um padrão de vela chamado martelo, que é a reversão de tendência. Ela estava em tendência de alta, acreditei que ela ia na tendência de queda. Acompanha aí e vê o que que dá. Nesse determinado ponto aqui, eu estava falando para o pessoal que eu ia fazer uma outra sessão, que meu tempo já, o tempo que eu poderia ficar naquele gráfico tinha se encerrado, que eu ia voltar, ia fazer uma outra sessão. Aqui é a nossa segunda sessão do dia. Eu fiquei meio que no empate na primeira sessão, resolvi abrir uma outra sessão. Como vocês podem observar aí, eu olho o Invest novamente, vejo os eventos, veja como que ele vai mexer dentro do gráfico, a volatilidade. No próximo vídeo, um vídeo mais breve aí, mais breve possível, eu vou lançar um vídeo falando sobre o invest.com, como analisar, beleza? Acompanhe aí
a nossa segunda sessão de operações. Mais uma vez, como vocês podem analisar, eu estava olhando os ativos que estavam pagando melhor, como eu já disse, eu só opero acima de 86%, então estava abrindo os ativos aí estavam com payout excelente, 94%, então estou selecionando alguns aí, acompanhe.
Bom, pessoal, como vocês podem ver, eu dei essa entrada aí porque lá atrás, se vocês analisarem aqui um pouco atrás, tem uma zona de resistência, né? Ela tá deixando vários pavis, então eu acreditei nessa zona de resistência, acreditei que a próxima vela seria vermelha. Vamos ver o que que dá aí, acompanha aí. Pessoal, eu dei essa entrada aí agora, no segundo 32, eu não entendi o porquê que eu dei essa entrada, tá? Talvez seja troca de tendência, porque veio sequencial, mas provavelmente isso aqui vai dar loss. Mas vamos acompanhar aí. Pessoal, dei essa entrada aí porque ela foi numa zona de resistência, tá? Bem lá no alto, essa zona de antiga, e eu dei essa entrada. Teria que ser para a próxima vela, não sei o que que vai dar na outra aqui, porque eu não entendi essa entrada também. Vamos ver o que que vai dar aí, vai acompanhando. Essa aqui foi por conta, bateu na resistência para a mesma vela, tinha que ser para a próxima vela. Vamos ver o que que dá aí. Como podem ver, tomei loss nas duas operações. Essa aqui foi uma operação boa, troca na resistência. A outra eu não entendi o porquê da entrada. Provavelmente aí eu devo que fui estopado. Acho que eu já devo estar quase encerrando as minhas operações aí. Beleza? Faz parte. Vamos acompanhar aí para ver se eu encerro ou se eu dou mais algumas entradas. Nesse determinado ponto eu começo a analisar velas de M5, tá? Tem uma assertividade um pouco maior. Então vocês verem que eu mudo o time frame do gráfico para M5 para dar uma analisada para ver como que o gráfico está se comportando.
como deu para perceber, eu faço uma análise um pouco mais rigorosa. Gráfico de M5, ver se está confluenciando com as linhas de H1, porque eu vou dar uma entrada de R$ 10. É tudo ou nada. Se eu perder, eu fui mais do que estopado. Se eu ganhar, eu saio no lucro. Então vamos observar, vamos ver o momento que eu dou entrada. Vamos ver se eu saio positivo ou não. Acompanhe aí. Eu começo a filtrar muito as minhas entradas, dou entrada muito certeira. E aqui houve uma grande confluência de suporte com a linha de tendência de alta que foi rompida. Então as minhas entradas foram confluências. Quando dá uma confluência, a sua taxa de assertividade aumenta pra caramba. Então, vocês verem que eu fui com. Ou eu saía no positivo ou eu saía negativo. Então fui com valor que eu sairia mais do que estopado. E se eu ganhasse, eu sairia positivo. Vamos ver o que dá aí. Mas deu para perceber que eu filtro muito mais as minhas análises, pego mais confluência. Porque confluência, pessoal, ela dá uma taxa de assertividade muito maior. Aí existe duas confluências. Bateu na resistência e bateu na nossa linha de tendência de alta, que ela está rompendo. Beleza? Vamos ver o que dá aí. Acompanhe.
outro detalhe muito importante, vocês verem que eu não vendi para a próxima vela. Vendi para 2 minutos, então vai surgir mais umas 2 velas. Aumenta ainda mais a nossa assertividade. Vamos ver o que acontece. Era só esse detalhe que eu esqueci de falar para vocês, mas eu não comprei para a próxima vela, mas sim para 2 ou mais velas depois. Vamos ver o que dá, acompanhe. Pessoal, vocês conseguem perceber que eu perdi nesta entrada e deu para perceber que parece que começa a ansiedade, a vontade de recuperar, que muitos traders têm. Não aceita a perca. Aí eu joguei 10, depois joguei mais 12. Eu vou sair praticamente no 0 a 0 aí. Mas isso é para vocês, isso é bom gravar as suas operações, o seu dia a dia do trader, porque nisso eu consegui perceber como que eu fui infantil e como eu quis tentar recuperar tudo, eu não aceitei a perca. Então já tinha passado mais do que o meu stop, eu estava indo para muito mais, dobrando o meu stop, mas aí eu tento uma recuperação. Talvez essa vela vai dar bom, mas foi sorte, talvez, não sei. Que você vê que nem análise eu dei aí. Simplesmente a vela veio e já fui e entrei. Aí bate o desespero, tá? Então é o que muitos traders acontece, é isso aí, é o desespero. Acabo ganhando nesta vela, mas eu devia ter parado quando eu tô perdido 10. Já estava mais do que estopado. Eu saí no 0 a 0 aí praticamente. Então isso foi bom. Então acompanhe. Vocês veem que aqui é tudo transparente. Não vai ter corte, não vai ter nada. A transparência aqui, ela vai ser simplesmente isso. Eu vou ser um trader transparente, eu vou mostrar tudo pra vocês. Valeu por assistir até aqui. Fique com o Papai do Céu. With